leitura diária desta sexta-feira, da lição de número 11, Compromissados com a Evangelização, convida-nos à leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. O título da meditação de hoje é Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Façamos esta leitura. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo tinha plena consciência do seu dever de evangelização. Alguém pode dizer que Paulo havia sido chamado especialmente por Deus para evangelizar. E isto é uma realidade. Paulo era evangelista, que é um dos dons ministeriais. O próprio Paulo, escrevendo lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele diz, e ele, Jesus, mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, Paulo identifica os 5 dons ministeriais, e um deles é o dom de evangelista. E Paulo, mais de uma vez nas Escrituras, se identifica como evangelista. Nesta própria primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler, aliás, no capítulo 1, versículo 17, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Então, o próprio Paulo diz que tinha um chamado de evangelista, ele tinha um dom de evangelista. Ao escrever as suas cartas para o seu filho na fé, Timóteo, ele também se identifica como evangelista. Em 2 Timóteo 4 e 5, ele diz, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, aqui, ele diz para Timóteo que ele deveria, juntamente com ele, sofrer as aflições de um evangelista, né? Embora ele chame aqui Timóteo de evangelista, na verdade, no contexto, nós vemos que o apóstolo está dizendo que, assim como ele, Paulo, era evangelista, Timóteo também tinha que fazer a obra de um evangelista, né? Sofre as aflições, né? Comigo, né? Então, tanto que no versículo seguinte diz, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício. Então, Paulo se identifica aqui como um evangelista para ser seguido por Timóteo. Então, Paulo tinha um chamado de evangelista. E alguém pode dizer, por isso que ele tinha a obrigação de pregar o evangelho. Mas é um ledo engano isto. Não há dúvida de que Paulo tinha um chamado específico para pregar o evangelho aos gentios. Logo na sua conversão, Deus revela isto a Ananias, né? Está lá no capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Só que esta obrigação que Paulo está dizendo aqui não é o ministério de evangelista que ele possuía. É um dever para todos os crentes. Todos os crentes são chamados a pregar o evangelho. Jesus, quando deu a ordem para pregar o evangelho, ele estava diante dos quase 500 irmãos
que diz o apóstolo Paulo, viram a Jesus. Era a igreja toda que estava quando Jesus ascende aos céus. É ali que ele dá a ordem para evangelizar, para toda a igreja. E, portanto, esse dever é para todos. Ai de nós, ai de mim, Caramuru, se eu não pregar o evangelho. Devemos anunciar o evangelho. O apóstolo Pedro deixa isso bem claro, quando ele diz que a primeira pregação que nós temos de dar é o fruto da nossa comunhão com Deus. Lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro deixa bem claro que todo salvo, todo cristão tem que estar pronto para anunciar o evangelho, para dizer a razão da esperança que há em nós. Todos nós devemos ter a consciência de que temos o dever de pregar o evangelho. Quem está em comunhão com Deus, a sua vida já prega o evangelho. E ele, então, complementa com palavras o testemunho que ele dá com a sua vida. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Se eu não tiver uma vida de comunhão com Deus, que desperte a curiosidade das pessoas a respeito da esperança que eu tenho, eu estarei em falta. E quem está em falta não pode pensar que vai entrar no céu. Porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo de número 12, ele diz com muita propriedade. Em Romanos, capítulo 13, versículo 8, Paulo diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Ora, se você não cumpre o dever de evangelizar, você está em falta com Deus. E a única dívida que Deus admite é a dívida do amor. Se eu não cumpro uma ordem de Jesus, eu sou desobediente. E os desobedientes não vão chegar ao céu. Porque o apóstolo Paulo diz que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi obediente até a morte. E na sua obediência, ele pregou o evangelho. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Todo ai na Bíblia fala de maldição, fala de perdição, fala de perda da salvação. Como você pode pensar que pode ir ao céu se não anuncia o evangelho?